Olá, queridos, paz seja convosco. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira conferência para a paz. O nosso tema é Protegendo a Minha Descendência. Hoje eu, como coordenador estadual do Grupo Missionário de Crianças e Juniores, quero trazer esse início desse trabalho, começando com um versículo bíblico que é Provérbios 22:6, que lá diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não desviará dos caminhos, que é dele. Amém? E por que eu trouxe esse versículo? Esse versículo eu tenho um comentário para início que fala o seguinte, que nós queremos dizer que a nossa obrigação como pais é educar nossos filhos. Filhos é dádiva de Deus. Nós sabemos que em um casamento bem estruturado, os filhos chegam até esse mundo de hoje bem estruturado, e principalmente quando nós estamos na igreja, juntamente com a família. Eu quero trazer para vocês um versículo bíblico que ele é bem claro na nossa igreja. Provérbios 22:6, ele é específico. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará dele. E através desse versículo eu quero trazer um breve comentário, que qual seja. Quero dizer que a nossa obrigação como pais é educar os nossos filhos. Isso aí, todo pai, toda mãe sabe que a dádiva de Deus de nos dar aos nossos filhos, a obrigação é nossa de fazer isso. Porém, existem algumas cautelas. Qual delas? Os filhos, eles obedecem aos seus pais nas atitudes, no envolvimento na igreja, no trabalho secular. E essa educação deve ser globalizada, ou seja, ser realizada em todas as áreas dos nossos filhos. Quando a gente chega a falar globalizada, nós pais, quando nós falamos para os nossos filhos assim: hoje é dia de culto, nós vamos para a igreja. Qual é a nossa primeira atitude que nós temos que fazer? Pegar a nossa Bíblia, chamar a família, reunir e seguir para a igreja. Essa é uma da área que a criança vai observar. Ela vai dizer que ela vai sentir na obrigação que os pais estão juntamente com elas. E quando a gente diz ensina a criança no caminho, é que verdadeiramente os pais têm que pegar essa criança e levar para a sala. A criança se sente valorizada quando ela vê o pai indo à sala, levando e buscando novamente. A responsabilidade é nossa no ensino. O ensino bíblico na nossa casa é obrigatório. A igreja, ela apenas dá mais um suporte. E isso é importante para que a criança venha observar que o amor do ensino da palavra de Deus deve ser prioridade, assim como a educação secular. E para que isso aconteça, o caráter da criança ele é moldado. Ele é moldado tanto na igreja como em casa. Mas o molde todo é o verdadeiro ensino que os pais passam para os seus filhos. E hoje, nessa nossa primeira conferência para a paz, eu quero trazer o assunto que fala o seguinte: o que seus filhos esperam de vocês, pais? O que seus filhos esperam? E aí, a realidade do que eles esperam é por quê? Eu quero deixar um comentário aqui falando o seguinte: a comunhão entre marido e esposa é algo que dá segurança aos filhos. O que eu quero dizer com isso? Quando os filhos veem o comentário, o pai e a mãe sentando, conversando, resolvendo situações dentro de casa, o filho tem uma antena que ele fica de ouvido, ele fica observando aquelas atitudes, o que está acontecendo. Eles percebem quando o pai, ou melhor, quando os pais estão bem. Eles observam quando os pais existe um amor e respeito na relação entre eles. E isso é importante, isso é necessário, porque a criança se sente segura desde o momento que ele olha o envolvimento dos pais na igreja, quando eles começam a observar o que o pai e a mãe têm feito na igreja. Isso é muito interessante, porque se você não leva, ou o filho vai e o pai não leva, ele já começa a observar que tem alguma coisa
de errado. Por que não vai todos? Por que só vai pai e mãe? E é uma observação que nós temos que ter, uma preocupação muito grande. Porque o que eles vão levar para a velhice é exatamente o exemplo que os pais estão dando. Quando o pai e a mãe estão sentados, unidos, diante de uma mesa, tomando seu café, almoçando, orando, a tendência é que quando o filho cresça, ele vai fazer as mesmas atitudes com os filhos deles. E isso é muito importante. É tão importante que essa situação de você hoje em dia não tomar um café na mesa, não chamar sua família para orar, traz uma memória afetiva quando junta toda a família. E quando isso acontece, no horário do almoço, toda a família reunida no almoço, o pai direciona para a mãe, ou a mãe direciona para o pai e fala assim, vamos orar? E aí toda a família ora. Isso lá no futuro. Os filhos vão lembrar e vai dizer que quando eles estiverem casados com filhos, eles vão sentar na mesa e vão falar assim, filho, filha, há uns anos atrás, os seus avós faziam a mesma coisa que eu estou fazendo. E eu quero passar para vocês que a educação bíblica é muito importante na nossa vida. Então agora, nessa primeira parte que eu estou finalizando, eu quero convidar a minha esposa, a pastora Mônica, para estar aqui trazendo mais um assunto relacionado a esse que nós estamos começando na nossa primeira conferência para os pais. Amém? É um prazer estar aqui. Eu sou a pastora Mônica, esposa do pastor Luiz, e juntos nós estamos na Coordenadoria Estadual de Crianças e Juniores. E o tema que nós estamos tratando é o que seus filhos esperam de vocês como pais. Então, nessa conferência, nós fizemos uma enquete. Nós pedimos a alguns coordenadores que conversassem com seus juniores, com as crianças e pudessem ouvir o que as crianças esperam dos seus pais. Nós, adultos, nós temos uma expectativa, nós criamos algumas ideias e com o passar dos anos, com a nossa experiência, nós sabemos o que é certo, o que é errado, mas é importante nós ouvirmos os pequeninos. Então, nós vamos aqui trazer de maneira ampla tudo o que foi respondido. Então, vamos entender o seguinte, as crianças, de maneira geral, as que foram ouvidas, elas se sentem muito seguras com a presença dos pais. E o que é importante vocês entenderem? Que nós nos preocupamos em dar coisas boas, nós trabalhamos muito para podermos dar uma situação financeira melhor para os nossos filhos, nós queremos dar uma boa escola, boas roupas, boa comida e tudo isso é vital, é muito importante. Mas a presença de pais, de mães, é o que gera proteção nos filhos. Eles, os filhos, desejam que seus pais sejam carinhosos, que tenham tempo com eles, que olhem nos olhos, que abracem, que elogiem, que tenham esse tempo para educar sim. Eles se sentem seguros quando são corrigidos, quando são educados, até mesmo quando são colocados de castigo, quando os pais pedem que eles ajudem na tarefa doméstica, eles gostam, mas eles desejam ser carinhados. Então, pais, invista tempo no seu filho, converse, abrace, beije os seus filhos. Os filhos falaram muito bem sobre os seus pais como trabalhadores, tanto na vida secular quanto na igreja. Eles têm orgulho de dizer que os pais são trabalhadores, que são guerreiros, que se esforçam, todos assim contando qual é a profissão do pai e também o trabalho que os pais desempenham dentro da igreja. Então eles falam isso com muito orgulho, com muito amor. Então, dentro disso, eu gostaria que vocês fizessem sempre o melhor, que vocês também levassem seus filhos a participar das atividades na igreja, Por exemplo, um pai que é líder de homens ou que tem um trabalho na igreja com homens ou com diaconato,
Leve seu filho homem também para participar de uma reunião, assim como as mães fazem com as meninas, leva no encontro de mulheres, leva às vezes para trabalhar junto com ela na atividade com as crianças em sala de aula. Então, envolvam seus filhos no seu trabalho na igreja, assim também quando tem oportunidade você leva no trabalho secular. Os filhos amam conhecer o local onde os pais trabalham e amam também estar junto com os pais dentro da igreja. Outra resposta que foi dada, eles se espelham nos seus pais quando os pais ajudam ao próximo. Então, nós tivemos situações em que pais estão ajudando pessoas a saírem das drogas, ajudando em questão financeira, ajudando com cesta básica, ajudando nos aconselhamentos. Então, eles sabem desse trabalho dos pais e eles se espelham, eles querem fazer o mesmo quando forem adultos, ajudarem ao próximo. E as crianças veem, eles enxergam todo o esforço que os pais fazem cuidando deles. Então, eles veem os pais como guerreiro, porque os pais cuidam deles, eles sabem que dão trabalho e tem irmãos e tem às vezes vários filhos, os pais têm vários filhos, então eles entendem isso, que os pais são guerreiros, que os pais trabalham fora, trabalham na igreja, cuidam dos filhos, cuidam da vida pessoal, estudam, então eles observam tudo isso e eles falam muito bem dos pais, porque eles esperam isso dos pais, eles esperam que os pais continuem sendo esses guerreiros e mas eles esperam que os pais vençam sempre, que se deem bem em tudo que fizerem. E eles também falam com muito carinho sobre a preocupação dos pais com eles. A preocupação que os pais têm nesse período de pandemia, que muitos líderes estão fazendo culto online. Então chega a hora do culto online, ou chega a hora de uma atividade online, e os pais lembram os filhos, que está na hora, às vezes, de desligar a Netflix, de desligar outra atividade que está fazendo para assistir o culto online. Os pais emprestam o celular para poder responder uma mensagem, aqueles filhos que ainda não têm celular. Os pais levam os filhos para a igreja, levam os filhos para a célula. Então, os filhos, eles recebem isso como carinho. Quando um pai investe para o filho ir num congresso e às vezes numa viagem, algo assim que a igreja tem feito e os pais investem tempo, investem dinheiro, investem a companhia deles, às vezes leva os filhos para o ensaio e fica lá durante todo aquele ensaio. Então tudo isso é o que os filhos esperam, que os pais os acompanhem o tempo todo nessas atividades. E para fechar, todos os filhos que foram ouvidos, as respostas, na maioria delas, eles querem ser parecidos com seus pais quando forem pais. Então, a mensagem que nós queremos, que vocês pais, façam sempre o melhor para os seus filhos. Nós, muitas vezes, eu também sou mãe, nós queremos fazer o melhor, nós erramos, mas, no fundo, nós temos aquele instinto que o que nós estamos fazendo está certo. Então, tenha foco na educação dos seus filhos. Usem a Bíblia como manual de vida. Siga seus instintos com carinho, com amor, com dedicação. E saiba que você está gerando a igreja do presente. Quantas vezes nós falamos, a criança é a igreja do futuro. Não, ela é a igreja do presente. Então nós não podemos esperar que fiquem mais velhos para fazerem. Eles têm que fazer hoje. E eles querem fazer hoje. Eles querem participar da vida da igreja hoje, com a idade que eles têm. Então não perca essa oportunidade, não prive o seu filho de servir a Cristo e também que o seu filho não seja um empecilho para você servir ao Senhor. Os seus filhos esperam isso de você, esperam servir ao Senhor em família, juntos. Que Deus te abençoe e que a sua família cada dia mais seja muito abençoada em nome de Jesus. Olá papai, olá mamãe, olá crianças, todos os familiares que estão aí nas suas casas. Deus abençoe a todos vocês nesse dia, em nome de Jesus.
Eu estou aqui hoje para contar uma história diferente para vocês. Esta história é a história da forminha. A forminha é o modelo das coisas que a gente vê, das gravuras, dos homens, dos animais e das plantas. E hoje eu quero contar uma história diferente para vocês. Havia uma menina de 10 anos de idade que se chamava Laura. Laura, ela tinha um irmãozinho, o Lucas, que tinha 4 anos. E sempre Laura tinha o costume de pegar a sua Bíblia e ler histórias da Bíblia para Lucas. Ela falava muito do amor de Deus a ele e mostrava para ele como era a forma mais simples de viver e amar as pessoas. Laura, ela estava sempre mostrando a Lucas a respeito da palavra de Deus. Mas o que aconteceu com Laura? Laura, ela era filha de donos de fábrica de biscoito. E certo dia, ela ouviu seus pais comentarem que a fábrica não estava vendendo os seus biscoitos. E ela pensou, orou a Deus, buscou do Senhor e falou: Senhor, como eu posso ajudar meus pais? Então Deus deu uma ótima ideia para Laura. Ele falou: muda a forma dos biscoitos. Então, Laura, antes eles vendiam os seus biscoitos numa forma diferente. Eles sempre faziam seus biscoitinhos redondinhos, né, com um buraquinho no meio, e vendiam esse biscoitinho dessa forma. Mas então Laura pensou: como eu posso mudar a forma desses biscoitos? Eu vou ter que fazer algumas forminhas. E começou então a fazer umas forminhas para que os biscoitinhos ficassem diferentes. Então Laura começou a usar bichinhos para poder fazer as suas forminhas, estrelas. E ali Laura começou a fazer as suas forminhas e com suas forminhas ela fazia os biscoitos diferentes, em forma de estrela, em forma de lua. E passou a vender esses biscoitos e a contar as histórias de Jesus. Até em forma de mãozinhas, Laura fazia seus biscoitinhos. Então, o que aconteceu? A Laura pensou: além de eu fazer esses biscoitos para vender diferente, eu vou falar da palavra de Deus. Vou aproveitar esse momento e vou falar da palavra de Deus. Então, Laura resolveu montar com as massinhas dos biscoitos algo muito importante para mostrar a todas as crianças que iam à fábrica de biscoito com seus pais comprarem os biscoitos. E Laura então pegou as massinhas, sentou as crianças e começou a ensinar sobre Deus. E começou a falar com as crianças sobre Deus, o Pai, o Criador, que criou todas as coisas. Então Laura disse para as crianças a respeito de Deus, o Pai, o Criador. Vamos pegar as massinhas para mostrar a vocês, né, como que Laura conseguiu evangelizar essas crianças e vender os seus biscoitos. Laura mostrou para as crianças que Deus é o nosso Pai e que Ele cria todas as coisas, as árvores, as flores, os bichinhos. Laura também mostrou que Deus cria os bichinhos também. Então Laura colocou as suas forminhas e mostrou que Deus fazia. Vamos amassar essa massinha, fazer um bichinho bem bonitinho, igual a Laura fez. Laura fez um bichinho bem bonitinho para mostrar a todas as crianças. Então, Laura fez esse cavalinho e mostrou às crianças que quem criou o cavalinho foi Deus. Foi Deus quem criou esse cavalinho. Não deu. Mas vamos fazer de novo. Laura criou
Vou abrir aqui na mesa, tá? E vou mostrar para vocês. Olha que lindo que saiu o cavalinho de Laura. Estão vendo? Laura, ela fez esse cavalinho, fez os bichinhos e mostrou para todas as crianças como que era moldado os seus biscoitos, como que eram feitos e como que Deus agradava disso na vida dela, dos seus pais e de todas as crianças. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador de todas as coisas, assim dizia Laura. E Laura mostrava este amor de Deus a todas as pessoas, mostrando que Deus as amava e que deveriam estar sempre moldando as suas vidas na presença de Deus. Porque o molde que a Laura mostrava para eles não era apenas essas massinhas de biscoito, não era apenas os seus biscoitinhos em formatos de bichinhos. Laura mostrava para eles que o amor de Deus, Ele está sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa casa e sobre toda a nossa família. Então, Deus, depois de ter criado tudo, Ele criou uma pessoa excelente. Ele fez uma forminha maravilhosa. Sabe qual a forminha que Deus fez, crianças? Eu acho que vocês já devem estar pensando. A forminha mais linda que Deus fez foi eu, você, papai, mamãe e toda a nossa família. Então Deus criou os homens. Olha bem, Deus criou toda a humanidade e Ele se tornou Pai de toda a humanidade. Toda a humanidade. Estão vendo, crianças? Deus, Ele se formou Pai de toda a humanidade e criou uma família, assim como vocês têm uma família. Mas um dia aconteceu uma coisa muito triste. O diabo entrou na vida do homem, sabe? E pegou e deformou a vida do homem no pecado, tirando aquela forma maravilhosa que Deus tinha dado ao homem, que era do seu amor, que era da sua graça. Então, o homem se perdeu, assim disse Laura. Se perdeu e a Bíblia também está contando isso, conforme Laura contava para todas as crianças. Então, o homem se perdeu e aí caiu no pecado. O pecado transformou a vida do homem, deformou a vida do homem. Então, o homem deformado pelo pecado, Deus resolveu fazer uma nova forma. Deus pensou, para que o homem possa receber novamente o meu amor e ser transformado, eu vou ter que fazer uma nova forma para que este amor possa voltar ao coração do homem. Então, Deus Pai resolveu fazer novamente uma forminha. E Ele então chamou duas pessoas que viviam numa família, que estavam juntos, que era Maria e José. E pediu para que o anjo visitasse Maria e José, para que lá na casa deles ele pudesse usá-los para a obra de Deus. Mas como Deus ia usar Maria e José? Eles eram noivos e Deus disse a Maria que do ventre dela ia nascer uma criança que não era uma criança iguais às outras, ela seria o Filho de Deus. E Maria, como era temente a Deus, uma pessoa que tinha o coração no amor de Deus, o Pai, ela era uma pessoa que amava muito a Deus, ela se dispôs a ter esse filho. E o anjo visitou também a José, porque ele era noivo de Maria, para que os dois pudessem ter esse filho, que seria o Salvador da humanidade. Então Deus resolveu criar uma forminha que se chamaria Jesus. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para que ele pudesse mostrar a todas as crianças, a todas as pessoas, o amor dele na vida de cada um. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele cresceu numa família. Ele cresceu na casa de quem? De Maria e de José.
Jesus, vou pôr ele aqui, quer ver? Acho que vai dar. Deixa eu tentar. Jesus, ele cresceu na casa de Maria e de José. Estão vendo? Jesus cresceu na casa de Maria e José. Aqui eles eram uma família. E Jesus aprendeu todos os ofícios do pai dele. O que José fazia? Ele era carpinteiro e ele ensinou a Jesus a carpintaria. Então Jesus começou também a fazer as forminhas para fazer os móveis que Deus tinha colocado à sua disposição. Então, José lhe ensinava e ele fazia os móveis. Deixa eu pegar uma massinha aqui e eu vou mostrar para vocês os móveis que Jesus fazia. Jesus fazia portas. Olha bem. Jesus fazia portas e janelas para as casas. Estão vendo? Jesus também fazia uma coisa que era muito importante no comércio daquela época. Os barquinhos para pescaria, para levarem a pesca, para pescarem os peixinhos e alimentar toda a cidade. Então, Jesus começou a fazer essas coisas. Mas um certo dia, Jesus começou a ficar muito triste, porque ele já tinha crescido. E ele sabia que estava chegando o momento de deixar a casa dos seus pais. Mas ele então pensou, Senhor, qual vai ser a forma que eu vou estar diante do povo para salvar essa humanidade? Então, Jesus fez uma cruz de madeira. Ele fez uma cruz de madeira. E essa cruz, ele demonstrou o seu amor, morrendo nela para salvar toda a humanidade do pecado, do mal e transformar o homem e trazer o homem de volta à sua origem, de filho de Deus. O que Jesus fez? Ele transformou a vida do homem novamente em filho de Deus. E o homem passou novamente a ter Deus como seu pai. O pecado saiu da vida do homem através de Jesus. Mas acontece que nos dias se passaram e nem todos aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles não tiveram Jesus no seu coração. E aí então, Jesus, que era filho de Maria e de José e que agora fazia o ministério da obra do Senhor, ele mostrava Deus o Pai a toda a humanidade. Mas muitos o rejeitaram, muitos não quiseram estar com ele. Mas hoje, se você abrir o seu coração e abrir a sua vida para receber Jesus no seu coração, você terá vida nele e ele terá vida em você. E assim, então, Laurinha contou essa história para as crianças. Então, vale a pena, crianças, nós nos moldarmos no amor de Deus. Nós sermos amorosos com nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos, tendo Jesus em nosso coração. Jesus não mostrou outra coisa a não ser o amor do Pai. Ele sempre mostrou o amor de Deus, o Pai, na vida das pessoas. Ele sempre trouxe a verdade do Senhor na vida dos homens. Então, Jesus, ele fez com que as pessoas encontrassem o caminho, a forminha certa para estarem diante da presença de Deus. Então, hoje, nós devemos olhar para a cruz e olhar para o amor de Jesus sobre nós, pois ele sofreu todas as dores. Ele ficou 40 dias no deserto se preparando para nos dar o seu amor. Ele fez jejum
ele buscou e ele está na presença de Deus. E você, papai e mamãe? Vocês também têm levado seus filhos a buscar a cruz? A pedir perdão pelos seus pecados? A estarem diante de Deus e aceitarem Jesus como seu Salvador? É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Pois quando nós vamos à cruz, nós sabemos que nós somos pecadores. E encontramos com Jesus, com o coração aberto, um Deus amoroso, que é o Deus Pai e que nos recebe como filhos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Essa é a nossa história da forminha, espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer a todos que participaram conosco nesta conferência, nesses dias. Foram dias maravilhosos, de muita bênção. Eu creio que o poder de Deus entrou em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Não esqueça, use sempre a forminha da cruz e do amor de Deus, que é a vida de Deus em nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.